A Bíblia diz que Caim, depois que ele matou o irmão, ele foi expulso. E aí ele ficou vagando pela terra. E o Caim teve um filho chamado Tubal-Caim. Estou falando da teoria da conspiração ou aquilo que as sociedades secretas ensinam, porque a maçonaria ensina isso. Tá. Esse Tubal-Caim, por ele ter sido amaldiçoado, o pessoal, os anjos caídos, procuraram ele. Falaram, aí, acho que tu tá no nosso time agora, né? Vamos montar um plano? Então, qual que é a ideia? Curiosamente, Tubal-Caim, e Tubal-Caim é um dos símbolos da maçonaria, e eles têm até uma imagem que são duas bolas e uma bengala, né? Porque duas bolas, Tubal, e Cain é bengala. Tubal, Cain, ok? E é lógico que isso é um símbolo fálico. Por isso que eu tô falando para vocês. Sim. Se você entende o que é o obelisco e Nem a tinha pirâmide, pensado nisso. você entende porque, por exemplo, o maçom ele tem um véu, um avental e o esquadro compasso fica em cima do órgão genital dele. Entendeu? É porque é a mentalidade dos antigos ritos de fertilização. Então, Tubal-Caim teria sido abordado por alguns desses anjos caídos. Eles falaram, vamos montar um plano aqui pra gente destruir o povo de Deus? Ele falou, vamos. Como é que a gente vai fazer? Eu vou te ensinar a fazer cidades, muralhas, armas, instrumentos musicais. Inclusive no livro de Enoque, que é um livro apócrifo, né, fora da Bíblia, diz que Tubal-Caim aprendeu, as mulheres aprenderam a se maquiar com os anjos caídos. O perigo, né, da maquiagem para poder seduzir os inimigos. Então, assim, dentro do que você lê no livro de Enoque, no capítulo 6 de Gênesis, quando fala os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e coabitaram com elas, e dali nasceram os gigantes e os varões de grande renome da antiguidade, aí você fala assim, peraí, o filho de Deus se uniu com a filha dos homens e nasceram gigantes. É claro que tem gente que vai dizer que esses gigantes significam pessoas famosas ou grandes guerreiros, né? Não, mas a Bíblia fala sobre gigantes literalmente, pessoas de elevada estatura. Fala sobre não só famílias de gigantes, mas raças, várias raças gigantes. Anakin, que dá origem a Anakin Skywalker, né, no Star Wars. Os Rephaim, que são uma espécie de mortos-vivos. Os Zamzummim, que é outro povo de gigante. Os filhos de Anak, a Bíblia dá os nomes, são 3 gigantes, Talmai, Cesai e Aimã, está no livro de Josué. Tem um gigante na Bíblia que é rei de uma cidade chamada Bazã, e o nome dele é Og, o rei de Bazã. A Bíblia diz que a cama dele, e na época que o livro da Bíblia foi escrito, a Bíblia fala assim, a cama dele está lá até hoje, se você quiser visitar. A cama do cara era de ferro, tinha 4 metros de comprimento para poder caber o cara, né? Então, quando você olha a Bíblia por esse aspecto, você vai ver que teve alguma coisa de seres espirituais que se misturaram com os seres humanos e criaram gigantes. Não só na Bíblia, mas também na mitologia grega, é daí que surgem os primeiros reis. Como eu estava falando na mitologia egípcia. Por quê? Quando você pega na Grécia o Hesíodo, que era um poeta, né? Esses poetas são sempre profetas também. O Homero, aquela ideia que a gente fala hoje, você é minha musa inspiradora, né? Dando chaveco. Isso vem do Homero, porque o Homero, quando ele ia contar a história do povo, não tinha escrita. Para ele falar, vou abrir a Bíblia nossa aqui e vou ler. Não tinha, o cara tinha que decorar tudo na mente. Então ele tinha que ter várias técnicas de memorização. Quais eram as técnicas? Métrica, tudo que ele falava, todo verso era na mesma métrica, ele sabia, começou aqui, terminou aqui, são tantas sílabas, beleza. Rima e melodia, então ele não era contado, era cantado, porque quando ele cantava, essa palavra tem que rimar com a outra que veio antes, qual que era mesmo? Então, eles chamam de uma mnemotécnica, né? Isso está no livro chamado Mestre da Verdade na Grécia Arcaica, do Marcel Detienne, que é um filósofo e antropólogo francês. Então, o que ele fazia? Ele pedia para ele lembrar de tudo, a história do povo está na cabeça de um cara, você matou esse cara, o povo fica sem GPS, tá à deriva. Sim. Então, esse cara, na hora que o pessoal falava, ei, conta a história aí do nosso povo, ele fala, ferrou, como é que eu vou lembrar de tudo? Aí ele pedia ajuda às deusas da memória. A deusa da memória chamava Mnemosine, que é de onde vem a ideia de amnésia. Amnésia é quando eu perdi o contato com Mnemosine. As filhas de Mnemosine eram as musas. E daí vem a ideia de museu. O que é o museu? O lugar onde se guarda a memória, por causa de Mnemosine e das musas. E aí que vem música, porque a memória era cantada. Então, música e memória e as deusas da memória sempre teve tudo a ver. Então, o que ele fazia? Tô ferrado, como é que eu vou contar essa história? Aí ele pedia ajuda às musas inspiradoras. Me lembre do que eu preciso falar, que tá bravo aqui, que, Ilíada e Odisseia, que é o que o Homero contava, vai dar 1.300 páginas. Como é que o cara vai falar 1.300 páginas de cabeça?
que esses caras contavam? O Homero não falava muito sobre a origem dos deuses, não, nem do mundo, nem dos reis, mas o Hesíodo falava. O Hesíodo conta a cosmogonia, que é a origem do mundo, o cosmos, né? E conta a teogonia, que é a origem dos deuses. Então, nesse livro, O Mestre da Verdade na Grécia Arcaica, você vai ver como é que surge essa era da Grécia que tinha reis. Um exemplo clássico é a ilha de Creta, né? Onde você tem o rei Minos. Uhum. Ele vai explicar que todo rei da Grécia justificava o seu poder dizendo que o poeta-profeta confirmava que eu sou rei porque eu sou filho dos deuses. Então o cara era rei porque ele era descendente dos deuses, ele tinha uma genealogia. Como é que ele era descendente dos deuses? Você vê Zeus, né? Zeus era o taradinho que passava o rodo em todo mundo, né? Sim. Pegou uma mulher chamada Europa, o nome da mulher era Europa, a galera sabia de onde vem o nome do continente Europa. Pegou uma mulher chamada Europa, levou para a ilha de Creta e falou, você é minha agora. Engravidou ela, nasceu o rei Minos. Então o rei Minos falava, eu que mando nessa parada porque eu sou filho de Zeus. Entendeu? Então, essa genealogia divina justificava esse poder dos caras. E aí, o que acontece? Só para dar um spoiler, né? Já que eu sei que o Guilherme Freire já falou de filosofia aqui, mas de repente chegam uns caras que falam assim, peraí, o teu poder é baseado numa história que diz que você é descendente dos deuses e os deuses criaram o mundo. É por isso que a primeira filosofia que surge é uma filosofia que vai dizer que o mundo não foi criado pelos deuses, mas veio de elementos naturais, como a água, o fogo e por aí vai. É uma filosofia da arqué. Arqué é a origem, o princípio, né? Então, todos os filósofos pré-socráticos, o papo deles era esse. Tales de Mileto vai falar, o mundo veio da água. Heráclito vai falar que o mundo veio do fogo. Aí o Parmênides vai falar que o mundo veio da ideia do né? Baseado em Pitágoras vai falar que a origem de tudo são os números, não são os deuses. Então eles tentaram tirar os deuses de cena, porque se eles tirassem os deuses de cena, eles tiravam o poder do rei de cena. Se eles convencessem a sociedade que os deuses não existem e não criaram nada, e o cara não é descendente dos deuses, acaba. E foi assim que acabou. A era dos reis na Grécia, que é a era minoica, por causa do rei Minos de Creta, acaba por causa disso, porque surge a escrita. Com a escrita, os caras chegam para esse profeta e falam, não preciso de você mais não, tá tudo aqui, ó. Pode procurar a tua turma. O cara, pô, aí você me quebrou aí. Então surge a escrita, o cara perde o crédito. Perdendo o crédito, não tem mais como o rei falar, eu sou rei, porque esse bonzão aqui diz que eu sou o rei. Porque esse cara fazia umas profecias que aconteciam. Às vezes baseado em questões espirituais, às vezes baseado em contas que ele aprendeu com os egípcios, né? Tales de Mileto chegava e falava assim, ó, eu sei a história verdadeira, não foram os deuses que criaram. Cara, quem é você? Ele falou, vou te dar um exemplo que eu sei das coisas. Ano que vem, no dia tal, vai ter um eclipse. Ah, cara, vai nada. Aí tinha um eclipse. Por quê? Pô, o maluco fez umas continhas lá que ele aprendeu no Egito, né? Então esses caras sempre demonstravam poder falando alguma coisa profética ou mostrando alguma coisa sobrenatural. Então, assim, foi assim que os reis da Grécia consolidaram o seu poder. Uma genealogia divina. Eu sou descendente dos deuses, pô. E é claro que havia rituais que faziam isso. E você já deve ter ouvido falar na ideia do Incubus. Já ouviram falar isso? Ou Sucubus. Tem até uma banda chamada Incubus. Como é que era isso? Em determinadas épocas do ano, relacionadas ao solstício, ao equinócio e à mudança das estações, eles faziam rituais que depois na Grécia eram conhecidos como as bacanalhas, né? O bacanal vem de onde? Por causa do deus Baco, que é do vinho. Na Grécia, em Roma, eram as Saturnalhas, que era a festa do deus Saturno. Eles faziam ali um bacanal, ou um seminário também. A palavra seminário vem daí, que é você jogar sêmen em todo mundo. Né? Meu Deus, nunca mais. Quando o cara fala que tá viajando, fala, amor, eu vou viajar, tem um seminário. Vou pro seminário. Ele vai jogar sêmen em todo mundo. Vai não. Entendi. Ou então você fala, essa o Bruno Perini gosta, né, do anfitrião, né?